Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro promovido pela Associação Espírita Lauro Machado. Antes de iniciarmos a nossa conversa de hoje, farei a preparação do Evangelho lendo uma das passagens do livro Fonte Viva de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sigamos a paz, busque a paz e siga-a. 1 Pedro 3,11. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em mil problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e a gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira ou do companheiro que o pai lhe confiou, perdendo-se em exasperações de toda a sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas, vendo-se honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele a bênção do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga-a. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. Dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem esta adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Portanto, busque a paz e siga-a através do nosso Divino Mestre Jesus. Vamos então começar a nossa conversa do livro que estamos estudando já há algum tempo, Ilumina-te, de Divaldo Franco, intuído pelo espírito de Joana de Ângeles. Estamos hoje no nosso capítulo 28, cujo tema é Consciência do Dever. Saindo dos instintos e dos impulsos automáticos, a inteligência desabrocha e surge o discernimento. Logo, a razão pode identificar os objetivos existenciais. Então, veja bem, nós sempre falamos que nós temos que desenvolver tanto a intelectualidade e a racionalidade para que possamos entender, a lógica do mundo, os ensinamentos do Mestre Jesus, para que possamos nos desenvolver moralmente. E aí sim, o desenvolvimento moral é que nos leva à elevação espiritual e existencial. Então nós vemos aqui que quando a gente vai diminuindo os nossos instintos primitivos, os nossos instintos de impulsividade, de raiva, de orgulho, nós vamos dando espaço
a pensamentos mais nobres, a uma inteligência mais compreensível, mais solícita, nós vamos ver que daí nós somos capazes de identificar os objetivos essenciais, ou seja, existenciais, que são essenciais, ou seja, por que estamos aqui, né? Qual é o sentido da nossa vivência terrena? Lentamente vai surgindo então a consciência lúcida, capaz de tomar conhecimento da realidade, selecionando os valores edificantes, viajando no rumo da transcendência. Ou seja, passo a passo, cada um no seu ritmo, cada um da sua forma, cada um mediante a sua capacidade, em cada encarnação, em cada vivência, vai tomando consciência desses valores, e aí nós vamos vendo a verdadeira realidade que nos cerca. Não esta material, mas a vida espiritual. E aí nós vamos adotando comportamentos e valores mais edificantes, ou seja, que vão nos tornando mais sólidos e fortes nesta caminhada de desenvolvimento espiritual através da nossa reforma íntima. Alcançando o estágio de pensante e não de só quem reage, só instintivo, como se fôssemos animais que mordem, que agridem, né? Que pegam as coisas e saem correndo. Quando a gente passa a ser pensante, o espírito se torna responsável pelas suas ações. E aí ele é capaz de distinguir o bem do mal, nascendo assim o nosso senso de responsabilidade. Ou seja, somos responsáveis pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas, pelos nossos atos. Durante essa vivência na Terra, nós vamos colhendo o que nós plantamos, e isso continua quando a gente volta para o plano espiritual de onde a gente veio. A partir desse momento que a gente se torna então pensante, racional e responsável pelos nossos atos, a consciência deve nos induzir ao cumprimento dos deveres sociais, principalmente do Decálogo de Moisés, ou seja, lá dos mandamentos. Então, nós já tivemos a oportunidade de ver em outros momentos, e quando a gente estuda o Espiritismo, que existem as leis divinas e existem as leis dos homens. E nós, enquanto espíritas que almejamos o desenvolvimento espiritual, nós devemos seguir tanto as leis dos homens quanto as leis divinas. Nós seguimos a lei dos homens, que procura harmonizar a convivência na comunidade que nos encontramos, e as leis divinas para que nós possamos alcançar o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus que está dentro de nós, mas para isso precisamos encontrar aquilo que nós lemos na preparação do Evangelho. Nós precisamos encontrar a paz. E a paz nós encontramos quando a gente assume as nossas responsabilidades e quando nós procuramos ser o melhor possível, quando procuramos auxiliar-nos uns aos outros e quando entendemos que a vida material é apenas um instrumento para o desenvolvimento espiritual. Em razão da severidade, Jesus amenizou, propondo a lei do amor para adquirirmos paz interior e avançarmos rumo ao conhecimento intelectual e espiritual. Então veja bem, nós vamos ver que assim, os 10 mandamentos, o decálogo de Moisés veio num momento em que era dente por dente e olho por olho, era severo em relação às crenças e às tradições. Aí vem o nosso amigo Jesus e nos coloca a pensar, a refletir através dos seus ensinamentos, através das parábolas que ele usava, ou seja, as parábolas eram histórias que ele tirava do cotidiano da época, do que era mais próximo das pessoas, e procurava exemplificar como seria a nossa elevação.
Então, quando ele fala da semeadura, ele fala do plantio de boas obras. Quando ele fala das núpcias, ele fala da necessidade de estarmos preparados para que possamos compreender mais e entender mais os valores morais. Então, nós vamos ver que Jesus veio para dizer que com amor, com bondade, com solidariedade, com humildade, nós vamos conseguir avançar e vencer os nossos desafios de apego, de orgulho, de prepotência. Nós vamos conseguir ir elaborando, trabalhando com esses impulsos e entendendo que esses impulsos, que esses instintos só levam a desagregação, só traz guerra, só traz disputa, só traz conflitos e essas situações, elas fazem com que nós não entendamos, não exercitamos a irmandade, pois é importante que entendamos que todos nós somos espíritos a caminho de uma evolução, para que possamos nos tornar espíritos puros, espíritos que contribuam para a elevação dos irmãos que estão mais em outro ritmo, em ritmo um pouco mais lento, no nosso planeta que precisa se transformar num planeta onde há mais bondade, onde há mais compreensão dos limites e das necessidades, onde possamos trabalhar com justiça, com igualdade. Então, é importante que lembramos que a lei de Jesus é a lei do amor, da compreensão, da justiça. As leis modernas, elas reconhecem os direitos humanos. A lei do amor traz o toque de compaixão e misericórdia na balança da justiça. Olha que interessante, né? Então nós vamos ver que nós estamos evoluindo, né? As civilizações estão evoluindo. Antes de Cristo, nós tínhamos o Código de Hammurabi, que era uma lei da Mesopotâmia que traduzia as tradições, as crenças da época, que era mais severa, né? Então, assim, o ser humano sempre precisou de regras, de leis para direcioná-lo, para poder orientá-lo sobre os caminhos que devem ser seguidos. E aí nós vimos que nós fomos saindo de todo aquele primitivismo que nós éramos homens da caverna, éramos pessoas que cometíamos atrocidades como com o próprio Cristo que cometemos, mas que estamos evoluindo. Então, nós estamos revendo as nossas tradições, nós estamos revendo as nossas crenças, nós estamos buscando a essência da vida. E nós percebemos que a essência da vida é o Espírito. O Espírito é que permanece, o Espírito é que transcende as vivências. Então, reencarnamos várias vezes em diversos contextos, com instrumentos corpóreos diferentes, com situações sociais, culturais e morais diferentes, tudo que possa auxiliar nessa nossa evolução moral. Então, as leis humanas, ela tem por objetivo estabelecer as regras da convivência saudável entre os indivíduos, em relação a eles mesmos, o que eles podem ou não podem fazer uns para os outros. Olha que interessante. Alguém precisa vir e nos punir se a gente não estiver respeitando. Então, em relação a eles mesmos, em relação à própria família, em relação à sociedade, para que seja fomentado o progresso e propondo a harmonia de todos. Então, por exemplo, nós temos leis de proteção à família. Não é porque você é o pai, não é porque você que põe comida dentro de casa que você pode fazer com a sua esposa ou com seus filhos tudo o que você pensar. Não é assim. Nós temos regras que vão dizendo, olha,
Por este caminho você consegue uma harmonia, consegue uma qualidade de vida melhor. As mesmas coisas as leis divinas vão nos mostrando. Então, nós vamos ver que as leis divinas estabelecem a harmonia cósmica, estendendo-se aos agrupamentos humanos de forma que a fraternidade e o dever sejam responsáveis pela aquisição dos direitos a que todos fazem jus. Então veja bem, a lei dos homens mostra que nós somos todos iguais perante a lei, ou seja, nós temos os mesmos direitos, embora infelizmente nós vivamos num país ainda onde reina muito a desigualdade, onde alguns prestígios sociais ainda fazem com que pessoas passem à frente dos outros, tenham privilégios que os outros não têm. Nós ainda, enquanto homens e homens de leis, precisamos aprimorar essas leis. Agora, as leis imutáveis, as leis que são perfeitas, são as leis divinas. São as leis que transcendem a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e, inclusive, o nosso planeta. Ela é cósmica. Então, ela rege tudo o que existe no universo. E aqui destaca, as questões da nossa responsabilidade como seres que fazem parte deste conjunto todo. Porém, tanto a lei humana quanto a lei de Deus, sem a lei do amor, pouco vamos conseguir avançar. Muitíssimo mais difícil seria a nossa recuperação, nosso desenvolvimento saudável, nossa evolução, se não tivesse amor, se não pudéssemos contar com o auxílio dos espíritos já evoluídos, dos nossos guardiões, dos nossos mentores, do amor incondicional de Jesus Cristo que o tempo todo está ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando. Só que a maioria das vezes estamos tanto aturdidos, tão voltados para a concretude do momento presente, que não vemos os sinais do céu, que não percebemos, tudo o que nos cerca e tudo de positivo que está à nossa volta, mesmo que estejamos passando por um momento de dificuldade. Nós aprendemos no Espiritismo que os nossos momentos de dificuldades, os nossos adoecimentos, as nossas crises, as nossas perdas, por incrível que pareça, são oportunidades para que possamos aprender a lidar com tudo isso e fortalecer o nosso espírito para avançarmos e continuarmos crescendo em comportamentos mais elevados, em posturas mais justas, em solidariedade, em amizade, em carinho, em compreensão. Estas são ferramentas fundamentais para o enfrentamento das nossas dificuldades. Respeitar todas as leis constitui dever de todo cidadão que deseja a ordem e o desenvolvimento. A consciência do dever é o estágio de amadurecimento psicológico do ser humano que descobre o objetivo principal da existência da Terra. Como assim, Elizabeth, descobre o objetivo principal da existência da Terra? Alguns de nós se diz ateu. Alguns de nós não acreditam que existe vida após a morte. Alguns de nós não acreditam que o nosso espírito é a nossa verdadeira essência, que o nosso espírito transcende várias existências e que, portanto, a morte é uma passagem de um estágio para outro estágio, onde vamos dar continuidade ao nosso rumo à luz, ao rumo ao desenvolvimento espiritual. Então, algumas pessoas não acreditam nisso. Algumas pessoas acham que é
O importante é o aqui e agora, o que eu tenho, o que eu consigo ter, independente de como seja, de que forma seja, não se preocupando em absoluto com quem está à sua volta. E a gente sabe que isso é fruto do egoísmo, isso é fruto da imaturidade emocional, psicológica e espiritual. Então, quando a gente fala da palavra desenvolvimento, nós estamos falando em clareza, em evolução, em entendimento, em compreensão do significado da vida e, portanto, de valorizá-la, o bem que esta encarnação me faz, o quanto essa encarnação é valiosa para o meu desenvolvimento. Percebe-se então que a encarnação é sublime oportunidade de edificação de si mesmo, de autoiluminação e de profundo aprendizado. Que são muitas as alegrias dessa conscientização que se transformam em bênçãos, que estimulam e aumentam o desejo de mais servir na seara do Senhor. Então, a conscientização do objetivo desta nossa vida, do valor que agregamos a ela, pode mudar de forma drástica a forma com que nos relacionamos em casa, nos relacionamos no trabalho, nos relacionamos na vida e a forma que entendemos o mundo. Isso fará uma diferença muito grande. Isso fará com que a gente perceba que nós somos seres sociais, que nós não sobrevivemos isoladamente, que nós precisamos um dos outros, com habilidades diferentes, com ações diferentes, com jeito de lidar com as coisas diferentes. Todos nós somos parte de um grande mecanismo, de um grande sistema que caminha assim como o movimento de rotação e translação da Terra, que roda em torno de si mesmo, produzindo o dia e a noite, ao mesmo tempo que vai caminhando para produzir as estações do ano, as marés e tudo que interfere na vida de todo mundo. Nós também giramos em torno das nossas coisas, desenvolvendo a nós mesmos, ao mesmo tempo que tudo que está na nossa volta vai recebendo também produtos dessa nossa modificação. Mesmo que a gente não perceba, esse movimento está acontecendo constantemente, para o bem ou para o mal. Estamos sendo vistos, olhados, muitas vezes imitados, sem percebermos. E aí, como é que queremos que as pessoas nos vejam? Como é que nós queremos nos ver se algum dia estivermos não olhando o celular ou o computador para assistir essa palestra, mas olhar o que produzimos na nossa vida? Como será que vamos nos sentir? Como será que vamos nos sentir quando a gente acompanhar o que fizemos com essa oportunidade de reencarnação? Quanto mais essa consciência se aprofunda, mais compreendemos a palavra de Jesus. O reino dos céus está dentro de cada um de nós. Importante lembrar que o sentimento de gratidão deve sempre acompanhar a consciência do dever cumprido, pois são valiosas oportunidades de servir ao Senhor. Olha que palavra importante que a gente destaca aqui agora. Gratidão. De sermos gratos por adquirirmos inteligência, adquirirmos consciência e aproveitarmos o máximo possível dessa oportunidade de crescimento. Gratos pela família que temos, gratos pelo trabalho que temos, grato por tudo que conquistamos na vida. Inclusive, a gente precisa amadurecer para poder agradecer, inclusive, os nossos inimigos, inclusive as nossas dificuldades, os nossos problemas,
porque cientificamente é provado que nós, seres humanos, só crescemos mediante conflitos, problemas. Numa linguagem muito vulgar, mas a maioria de nós conhece, nós nos mexemos quando a água bate no traseiro. Muitos de nós, a água está batendo e a gente continua sentado lá, achando que estamos nos refrescando ou que alguém vai vir e nos salvar. Ou até questionando, né, se Deus, se Jesus é tão bom, vai nos tirar daqui. Ele é tão bom que ele vai nos deixar ali para que a gente perceba que a gente tem condições de sair. E é isso que ele espera de nós. Essa consciência de dever não se passa para os outros, pois é fruto do esforço de cada um, assim como o conhecimento escolar. Vários alunos assistem à mesma aula. Cada um vai ter um nível de compreensão. É só verificar as notas da prova. Cada um aprendeu uma parte, aprendeu um pouco. Alguns nem aprenderam. O conhecimento, a consciência espiritual, o amadurecimento também vai ser assim. Cada um de nós vai aprender, vai absorver, vai praticar. Olha que essa palavra é fundamental no Espiritismo. Prática. Porque não adianta saber aqui. A gente tem que transformar o que entendemos aqui em ações. A grande variedade de comportamentos morais e espirituais na sociedade e, portanto, diversos níveis de consciência. Porém, olha outro porém aí. Porém, todos vão evoluir. Todos nós vamos evoluir. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos alcançar a luz. A lei do progresso é inevitável. De qualquer forma, nós vamos caminhar, levando mais tempo, levando menos tempo, com mais tropeço, com menos tropeço, mas todos nós vamos evoluir. E Deus, na sua imensa sabedoria, colocando Jesus ao nosso lado, que ele é o nosso protetor, é o protetor da terra, ele vai promover situações para que a gente saia desse marasmo, que a gente saia de um ritmo mais lento e possa ir caminhando. Por isso, se tua consciência aponta o rumo da harmonia pelo trabalho e pela renúncia aos vícios, não tema prosseguir. Olha lá, nós temos 2 caminhos pela frente. Um asfaltado, bonitinho, limpinho e um cheio de pedras. Vamos lembrar aqui da parábola da porta estreita e da porta larga, né? A porta larga pode passar tudo. Você não faz sacrifício e esforço para nada. Mas em compensação, você também não chega no lugar que você tem que chegar, que você deve chegar. Os da pedra não, você vai ralando, vai percebendo a melhor forma de caminhar, vai se fortalecendo no caminhar, vai adquirindo todos os conhecimentos que você precisa ter para quando chegar num plano mais elevado, você saber como agir com dignidade e com respeito. Avance com coragem, vencendo-te a ti mesmo e ampliando os horizontes das tuas aspirações rumo ao mestre que te serve de guia, modelo que é para toda a humanidade. Jesus Cristo é o nosso guia. Jesus Cristo está sempre à nossa frente, iluminando o caminho, ao nosso lado, nos amparando quando esmorecemos e nas nossas costas nos protegendo e também nos amparando quando precisamos descansar, quando precisamos de um alívio, quando precisamos de um colo. Nunca desista de fazer o bem. Mesmo numa sociedade na qual os deveres de consciência ainda não são respeitados, como vemos infelizmente no dia a dia, seja aquele que age com retidão
e vive obedecendo aos postulados das leis divinas e respeitando as que são de elaboração humana. Lembra do que a gente falou? As duas leis. Olha, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho certo a seguir. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente sempre, pois Ele compreende, Ele sabe o que vai em nosso coração. Por isso, em cada uma dessas lições, em cada um desses ensinamentos que vemos, pedimos sempre aos nossos mentores para que possam aliviar as nossas mentes, aquietar os nossos corações, para que possamos absorver o máximo possível dessas palavras, pois esses conhecimentos representam o caminho que Jesus deixou para que possamos seguir e chegar até Ele. Agradeço profundamente este momento onde possamos estar juntos neste dia, para que possamos pensar sobre os objetivos valiosos da encarnação, sobre a existência terrena e a oportunidade de evolução espiritual. Então, peço a todos agora que parem um minuto, façamos a oração que o Senhor nos ensinou, agradecendo essa valiosa oportunidade dada pela Associação Lauro Machado, para que possamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Fiquemos em paz com Jesus no nosso coração. Até o próximo encontro.